Serviço Divino de Palavra, domingo 14 de março de 2021, Apóstolo Bonatti. Amadas irmãs e irmãos, amados servos, para esta manhã temos uma palavra que está escrita no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nos versículos 4 e 5, que diz assim: Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, queridos servos, sejam todos bem-vindos à casa de nosso Pai Celestial nesta manhã. Lembranças de nosso amado apóstolo de distrito para todos vocês e carinhosas saudações também do nosso amado ancião Roberto, ao qual falamos há alguns minutos, e que todos possam se sentir sempre acolhidos no coração de cada servo, de cada um, e que possamos sempre estar nesta união, nesta comunhão, olhando para esta obra e este trabalho, todo o trabalho que temos para realizar, para podermos então alcançarmos a salvação que tanto almejamos. Amados, estamos iniciando, com este segundo domingo, estamos iniciando o tempo da paixão. É um tempo onde relembramos tudo aquilo que passou Cristo por cada um de nós, todo o seu sofrimento, toda a humilhação, e não queremos passar por largo, queremos estar sempre recordando este fato com toda a nossa confiança, com toda a nossa riqueza de pensamentos sobre tudo aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Esse texto que nos tem dado o apóstolo maior para esta manhã, o versículo 3 desse capítulo fala: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e com um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Estamos aqui falando de uma época muito difícil para o povo de Deus. Aqui era um momento onde estavam escravos na Babilônia e uma determinada pessoa era colocada como que aquela que levava as dores, e era um homem de dores e que não tinha um reconhecimento, vamos dizer assim. Era um homem que sofria por aqueles que estavam ali. E quando nós falamos de sofrimento, amados, nós remetemos tudo isso diretamente deste momento do profeta Isaías. Já remetemos tudo isso à profecia da vinda do Messias, do Filho de Deus, daquele que viria para poder ajudar a todo o povo de Deus, e todo o sacrifício, tudo aquilo que ele passou. E sabemos e conhecemos a história, a profecia ela se confirmou na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e não veio para ter uma vida fácil. Ele foi enviado por Deus para poder limpar os nossos pecados, para poder ser sacrificado como um cordeiro, para poder fazer, com dignidade, fazer com que a obra de Deus pudesse ter um caminho de preparação para todos aqueles que desejavam a salvação já naquele tempo. Então aqui fala desse servo sofredor daquele tempo de Isaías, mas fala do servo sofredor de Cristo como um servo que veio para sofrer
não por ele. Não sofrer porque ele tinha algum pecado, ele tinha alguma falta, ele tinha alguma situação para resolver com Deus. Não. Ele veio para poder trazer alívio para os nossos pecados, para limpar os nossos pecados, para trazer alívio às nossas aflições. E quando vemos o quanto Cristo sofreu, amados, nós não podemos passar, nós conhecemos profundamente essa história, nós conhecemos profundamente esses feitos. Então precisamos efetivamente colocarmos dentro do nosso coração tudo isto que Cristo fez por nós. O que Deus fez por nós enviando o seu Filho. Desde o princípio, Deus poderia ter tomado uma outra atitude e feito de uma outra forma, mas não, Ele quis e quer recuperar a sua criação. Então, este servo que fala aqui neste livro de Isaías, ele também sofria, ele também era rejeitado, e Cristo também foi rejeitado. Muitos viram os seus feitos, muitos viram os seus milagres, muitos ouviram as suas pregações, e no último momento ainda não conseguiram se afinar com aquilo que Cristo estava oferecendo, com o que Cristo estava ensinando. Se olhamos para o Sermão da Montanha, quantas pessoas puderam ouvir ali naquele sermão? E nem todas puderam, no final, ter aceito a sua pregação, ter aceito aquilo que ele ofereceu. Nós estamos não só como filhos de Deus, amados, mas somos a igreja de Cristo. E nós também temos as nossas aflições, também temos as nossas circunstâncias, também temos os nossos problemas, também temos as nossas lutas. Muitas vezes somos humilhados, mas nada se compara àquilo que passou Cristo. Nada se compara a essa humilhação que passou Cristo. Em Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 7 e 8, mas aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, sofrimento total. E quando nós ouvimos falar da morte de cruz, nós ouvimos falar o quão isso era difícil. Era a morte mais horrenda que existia para punir uma pessoa naquele tempo. Então, amados, quanto Cristo fez por nós, quanto Ele se humilhou por nós. E quando seguia para o Calvário, para ser pregado na cruz, mais humilhação. Foi escarnecido, foi chicoteado, açoitado. Amados, nós suportaríamos alguma coisa nesse tipo, neste sentido? Nós suportaríamos uma humilhação tão grande? Eu poderia dizer por mim, amados, certamente que não, porque às vezes falam para a gente alguma coisa pequena, que nos ofende, que nos magoa, e nós já temos uma reação. E eu falo por mim isso, e tenho que sempre cuidar disso, para não ter esta reação, para poder deixar com que o Senhor possa tomar conta daquilo que é preciso. Então, imaginemos o quanto Cristo foi humilhado, o quanto Cristo foi escarnecido. E por quem? Por Ele, novamente, amados? Não, por nós, pelos nossos pecados. E queremos reconhecer esse poder desse sacrifício, que é o sacrifício, que é o beneficiário somos nós.
pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas falhas, fez por nós. Então vivemos nós mais uma vez esse tempo do Senhor, esse tempo da paixão, onde nós podemos reviver aquilo que Ele passou. Mas não terminarmos este período e, viramos a páginas e seguimos a vida. Não é desta forma. Nós precisamos ser renovados e precisamos nos deixar ser renovados pela palavra, pelo amor à obra, pelo amor ao que Cristo fez por nós, pelo amor de Deus por aquilo que Ele faz por nós. Então queremos sim reconhecer ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso Senhor, como aquele que veio para poder trazer as possibilidades de redenção para cada um de nós, de salvação para cada um de nós. E lembrando novamente, amados, salvação, sermos libertos definitivamente do pecado, como falou o apóstolo do distrito recém, no serviço divino em ajuda aos falecidos, ou de preparação à ajuda aos falecidos, há 2 domingos atrás. Queremos estar na vida eterna com Deus, significa comunhão eterna com Deus. Não queremos viver separados de Deus, queremos estar vivos com Deus. Este é o nosso trabalho. É para isto que nós buscamos a palavra de Deus, para que ela nos edifique, para que ela nos fortaleça. E como seguidores de Cristo, temos que lembrar os pontos que nós tivemos no serviço divino para os falecidos, para alcançarmos essa salvação, amarmos a Cristo e segui-lo. Reconhecer o seu Evangelho e praticarmos o Evangelho. Temos a aceitação dos sacramentos. Amar a Deus e amar ao próximo. São pontos que talvez poderíamos dizer, mas tudo isso eu já conheço há muitos anos, eu pratico, não pratico tudo, não faço tudo como Deus espera de mim, então precisamos nos esforçar mais, porque o príncipe das trevas é aquele que faz com que nós cometamos os erros, os delitos. Ele coloca as armadilhas e nós muitas vezes caímos nas armadilhas. E não pensemos, amados, que Ele vai nos colocar armadilhas para que nós possamos reconhecer. Ele coloca uma coisa insignificante, uma coisa pequena. Mas isso não tem tanto prejuízo, vou fazer desta forma. Então não estamos seguindo ao Senhor, não estamos seguindo a Cristo como nosso Salvador, como nosso orientador. Somos a igreja de Cristo e vivemos afligidos. Temos as nossas aflições. E o Senhor é aquele que nos orienta, é aquele que faz com que nós possamos reconhecer o que Cristo fez por nós. Não vamos pensar que pelo fato de nós estarmos numa situação de diminuição, talvez olhamos de uma forma que está diminuindo o número de fiéis, como foi falado há uns dias atrás, que tudo possa não terminar para o bem. O que diz em Lucas, amados? O que o Senhor fala em Lucas, no capítulo 12, 32? Fala do pequeno rebanho. E nós fazemos parte desse pequeno rebanho. E Deus nos dá sabedoria para podermos testemunhar e buscar outros para poder colocar neste rebanho. A salvação que o Senhor ofereceu é para todos, do aquém, do além, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que estão com o coração aberto para poder conhecer. Então que sejamos nós um testemunho vivo dessa obra, que sejamos nós aquele que leva esse testemunho para o crescimento de muitos, para que a obra do Senhor possa ser finalizada. Então, neste tempo da paixão, então vamos relembrar e vamos pensar no sacrifício que Cristo fez por nós. Tudo isto é feito para que vivos e mortos possam alcançar esta salvação.
trabalhemos as nossas almas e por aqueles que estão ao nosso redor, para que possam alcançar esta salvação. Amém.